Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a sociedade de consumo. Você já parou para pensar em quantos produtos você consome diariamente? Você já parou para pensar também em como é que esse produto, até chegar em você, passou por diversos setores da economia? E como houve a relação de trabalho e a questão com o meio ambiente em cada ponto desse até um produto chegar aí nas suas mãos? Esse tipo de reflexão que vamos fazer hoje é o que acaba pautando todas as ideias para a organização de uma sociedade onde preza principalmente a questão do consumo em detrimento de problemas trabalhistas, sociais e também relacionados à preservação do meio ambiente. Se a gente parar para pensar, todo mundo vai ter um desses na mão. E dessa maneira vai estar aqui todos os seus compromissos, todas as suas tarefas, forma de pensar, seu entretenimento, sua organização. A globalização ela é muito boa para isso. Ela vai trazer diversas coisas para a gente, melhor tecnologia, para trazer um melhor conforto, um melhor desenvolvimento aí dos nossos afazeres. Mas já para pensar como é que isso aqui acabou sendo produzido desde do começo, lá da retirada da matéria-prima até o meu uso. E dessa forma nós vamos entender como é que as pessoas conseguem perceber ou não esse produto desde a sua linha de montagem, de retirada do recurso natural até o uso pelo indivíduo. Vamos entender que esse produto, um celular, ele vai estar aí pronto para ser utilizado para diversos fins. Mas se a gente começar a pensar em todos os pontos dos produtos que é colocado aqui dentro, a gente vai ter aí diversos lugares onde se extrai recursos naturais. O plástico muito provavelmente foi feito aí na China, os materiais eletrônicos feitos na Coreia do Sul, os componentes de organização da parte elétrica ali provavelmente foi feita no Japão, o uso da tecnologia coreana, que provavelmente foi montada na Zona Franca de Manaus, ou então mesmo algo com um determinado tipo de qualidade vai ser produzido aí na região do Vietnã, onde acaba empregando mão de obra barata ou até mesmo trabalho análogo à escravidão, numa determinada disposição. E tudo isso vai ser levado para outro ponto, onde vai ser utilizado aí por uma pessoa comum, como eu, como você. Se a gente parar para pensar dessa maneira, nós estamos o tempo inteiro pautados na ideia do consumo. E essa é uma das grandes situações em que a globalização acaba colocando a gente no meio. Nesse contexto de um capitalismo técnico, científico, informacional, onde a necessidade de criação de novos produtos constantes para gerar uma nova demanda faz com que a propaganda acabe sendo o principal foco dessa situação. Então, se a gente parar para pensar, nos dias de hoje, nós consumimos muito mais propaganda que os nossos avós viram na vida inteira. Se a gente pensar em uma semana o que a gente vê de propaganda, os nossos avós não viram tudo isso na vida. Essa é a grande sacada hoje. O papel da mídia dentro desse processo da sociedade de consumo, ele tem uma ferramenta pela indústria para a divulgação. A indústria cinematográfica, a indústria de entretenimento, tudo isso vai trazer justamente as pessoas para o consumo. Pensa você, um determinado ídolo, um determinado astro do esporte, ele está sempre utilizando uma determinada marca. Vamos pensar num grande futebolista qualquer, ele vai estar usando uma chuteira de uma marca. E se você que pratica esportes e admira aquela pessoa, vai querer ser tão bom quanto ela comprando determinado produto. Então, esse entretenimento, que no caso é o esporte, a indústria acaba servindo também para propagandear, para fazer você entender que é aquilo que você precisa consumir. Assim como futebolistas, outros esportistas, isso acontece também aí nas novelas, acontece no cinema, acontece no teatro, acontece em qualquer manifestação artística. A propaganda ela está sendo aí utilizada a benefício da indústria para que o consumo aconteça constantemente. Essa é a nova onda da sociedade de consumo, em que acaba mudando a forma com que nós conseguimos perceber aí o tipo de forma
de uso e de prática de determinado material. Até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma forma de pensamento dos produtos. Quando nossos avós, nossos bisavós pensam aí num determinado produto, nossa, na minha época, esse produto durava muito mais. Eu ficava com esse produto 5, 10, 15 anos e ele ainda funcionava. A ideia daquela época era fazer com que os produtos de fato tivessem durabilidade. Só que nós também tínhamos um contexto onde as pessoas consumiam a partir do zero. Elas não tinham nenhum tipo de produto e passam a ter. Então existia um mercado aberto para toda a população. E isso a gente pode perceber em carros antigos, por exemplo. Um carro lá que tem hoje aí a construção na década de 50, ele ainda vai estar funcionando muito bem, se bem cuidado, claro, e vai servir como relíquia. Agora um carro criado aí na década de 90, no início dos anos 2000, muito provavelmente ele já vai estar num estado de deteriorização muito maior. Isso acaba acontecendo porque nós temos aí uma situação que acaba gerando. E não é porque os produtos antigamente eles tinham uma melhor qualidade. É que a ideia justamente de fazer com que esses produtos se estraguem mais rápido é intencional. A ideia depois da Segunda Guerra Mundial era fazer com que os produtos tivessem uma durabilidade menor, mas de uma certa maneira com que as pessoas não entendessem que aquilo era um problema do produto, mas sim pelo fato de que as pessoas precisavam trocar constantemente o seu produto e assim gerava um maior lucro para toda a produção. Vamos entender que então depois da Segunda Guerra Mundial, esse novo padrão de consumo que a população acaba tendo, ele parte justamente da dolarização, de um estilo de vida estadunidense, do usar e jogar fora, a política do descartável. É muito mais fácil eu utilizar hoje pratos e copos descartáveis do que ter que ir depois e lavar os de porcelana, do que ter que lavar todo aí os de metal, de uma maneira em que o aumento de produção dessa parte de produtos industrializados acabam gerando o tempo inteiro. Então, vivemos uma era em que estamos aí do uso do descartável. Isso, obviamente, acaba gerando diversos problemas ambientais nesse processo. Mas ele não fica só em produtos, ele vai ficar também na alimentação. A forma com que as pessoas hoje consomem produtos de uma maneira mais rápida ou de uma maneira que é necessário com que o produto tenha uma durabilidade maior na questão aí da sua perecibilidade, acaba também sendo aí grandes formas de utilização. A Revolução Verde, que foi uma revolução agrícola que foi criada pelos irmãos Rockefeller nos Estados Unidos, busca justamente uma maior produtividade agropecuária. E essa produtividade agropecuária de maneira que possa desenvolver mais lucratividade e mais produtividade para a agropecuária. De maneira que tenha sementes selecionadas, modificação genética, o uso de agrotóxicos, a forma de utilização de fertilizantes, de modo que aquele produto chegue numa quantidade maior para a população e que tenha uma durabilidade maior. Não está preocupado com a saúde, com a qualidade daquele produto, mas sim com a acessibilidade e com a riqueza das pessoas. Então, até na parte alimentar a gente acaba tendo essa situação. Mas voltando aqui para a questão dos produtos industrializados em geral, a mídia, como foi falado já, ela acaba sendo bastante importante nisso. Mas ela acaba pautando a forma com que se consome os produtos de duas maneiras: a obsolescência programada e a obsolescência perceptiva. Começamos com a obsolescência programada. A obsolescência programada, ela é uma técnica de produção do qual faz com que os produtos tenham um prazo de validade. Você já parou para pensar quando você tem um aparelho de celular? Chega um certo tempo, que não é muito lá, no máximo 2 anos, ele já não atende mais aquilo que você precisa? A ideia é justamente isso, que ele não vai atender. Porque por mais que ele esteja funcionando perfeitamente, você vai precisar de algo melhor, pois a tecnologia que acabou surgindo, novas funcionalidades acabam sendo cada vez mais importantes para você, coisa que esse acaba não tendo. Então você vai trocar o aparelho, por mais que esse aparelho esteja funcionando perfeitamente. Isso é uma das formas com que a sociedade de consumo acaba gerando uma maior produtividade, uma maior lucratividade, justamente criando aparelhos cada vez mais modernos
e que não podem ser substituídos assim simplesmente colocando uma peça ou outra. Até os próprios computadores. O grande problema de todo um computador nada mais é do que uma peça chamada processador. Só que de um ano para outro esses processadores mudam o formato, a ponto de que você não pode comprar simplesmente o processador e colocar aqui. Você vai ter que pegar todo o aparelho e trocar por ele. Essa é a ideia da obsolescência programada. A própria garantia do produto que tem é justamente baseado nisso. Se você compra um produto, pela teoria ele deveria funcionar a vida inteira. Mas eles colocam ali 1 ano de garantia. Em 1 ano ele pode funcionar. A partir disso nós não garantimos mais. Como se eu comprei esse produto? Tecnicamente ele deveria estar funcionando, mas eles conseguem imprimir nas pessoas essa situação de que as pessoas vão, de fato, cada vez mais consumir outros produtos e acreditam que aquele não tenha mais tanta utilidade. Assim como a obsolescência perceptiva. Basicamente, a obsolescência perceptiva ela gera através da moda. Vocês já pararam para pensar que os sapatos das mulheres mudam de saltos largos para finos e de finos para largos de um ano para outro? A ideia não é basicamente a questão de saúde sobre qual é o tipo melhor de calçado que a mulher deve usar, mas é que usar sapatos de saltos largos em anos de sapato de saltos finos significa que ela não está contribuindo para o processo do consumo, para essa americanização da produção, o estilo de vida estadunidense. Dessa maneira, você está fora de moda, você está brega, como se chama. E dessa maneira, a forma com que você tem para entrar nesse círculo social nada mais é do que comprando o calçado da moda. Isso é a obsolescência perceptiva. É aquilo que faz com que nós passamos a comprar outras coisas porque existe uma sociedade de consumo, pessoas que estão consumindo determinado produto e a gente precisa estar na mesma linhagem. Essa é a grande sacada de toda essa situação. O comportamento do ser humano pautado nessa obsolescência perceptiva vai ser sempre algo imediatista. Nós queremos algo o tempo inteiro. E isso acaba acontecendo aonde? Nos fast foods. E isso acaba acontecendo nos deliveries. Cada dia mais as pessoas estão precisando aí, de entregas rápidas, de alimentos rápidos, de coisas que sejam cada vez mais imediatas. E isso também gerado através de necessidades criadas. A moda, através do papel da mídia, vai criar novas demandas para a geração de novos produtos. Já pararam para pensar que os nossos avós não tinham aparelhos de celular? Hoje em dia, a grande parte da humanidade não consegue viver sem ele. E isso foi uma demanda criada. Essa foi uma forma de pensamento. Isso acabou gerando nas pessoas uma necessidade de um produto e, consequentemente, gera uma lucratividade das pessoas. É essa a grande ideia da sociedade de consumo. E como sair dessa situação? Em grande parte, a gente precisa dos produtos, mas de maneira que tenha uma produção mais sustentável, uma atividade com pessoas que acabam tendo condições trabalhistas melhores, onde o meio ambiente acaba não sendo destruído, onde temos aí uma economia mais solidária e que tem acesso cada vez mais para as pessoas. Dessa maneira, a sociedade de consumo pode gerar, de fato, uma globalização que atenda a todas as pessoas. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!